Prática das virtudes cristãs. 2 Pedro, capítulo 1, versos 1 em diante. Diz assim a palavra: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Esta é a palavra do Senhor, e nós damos graças a Deus por ela. Uma palavra que alimenta, uma palavra poderosa. Não é como um livro de romance comunal que pode até ser agradável, pode até animar e aguçar os sentidos, mas não é assim tão profundo a ponto de mudar a nossa vida, como essa palavra tem esse poder. Não é como uma filosofia que estudamos, um sistema filosófico que perscrutamos. Não, é uma palavra realmente viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para discernir as intenções do coração. E hoje à tarde eu tenho certeza que essa espada, que é apta para discernir as intenções do coração, pode e vai encontrar lugar no seu coração, para assim frutificar aquilo que Deus tem para você e que frutifique no seu coração. Em nome de Jesus. Eu quero pensar com vocês sobre esse tema da virtude das práticas cristãs, ou a prática das virtudes cristãs. Essas virtudes sobre as quais o apóstolo Pedro escreve. Esse texto especificamente é um texto muito especial, sem demérito dos demais, obviamente. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, o próprio Pedro vai dizer isso, toda a palavra é inspirada, mas eu digo especial sobre o sentido no qual vamos tratar aqui, nesse pouco tempo que temos. É muito especial porque o segundo livro do apóstolo Pedro, essa segunda carta, foi uma das últimas que entraram no cânon. Uma das últimas de todas as cartas que temos no Novo Testamento, foi uma das últimas que foram introduzidas no cânon e, portanto, estão à nossa disposição. E muito se falou sobre esse texto, porque os liberais, por exemplo, alguns teólogos liberais até questionavam se esse texto havia sido escrito por Pedro ou não, se realmente era um texto de sua autoria, por conta da magnificência com a qual
foi escrita, a maneira como o grego koiné, profundo, a gramática do grego koiné foi tão bem elaborada nessa escrita, e por conta da pouca formação intelectual do Pedro, e outras questões mais. Mas o fato é que já está consolidado na doutrina majoritária que, de fato, existem provas contundentes, intrínsecas e extrínsecas à Bíblia, ou seja, dentro de textos bíblicos que provam que foi o Pedro, como também fora da Bíblia, ou seja, dados arqueológicos, históricos, enfim. A questão é que não apenas pertence a Pedro, a escrita foi feita por ele, como também foi divinamente inspirado. E divinamente inspirado a ponto de alimentar o nosso coração nessa tarde. Vejam, esse texto, ele começa com a estrutura de uma verdade que muito tempo depois ocupou diversos estudos filosóficos, sistemas filosóficos de diversas matizes estudaram a questão que nós chamamos de teles, ou de teleológico, o porquê das coisas existirem, por que as coisas existem e para que existem. O Aristóteles, por exemplo, falando sobre virtudes, ele vai dizer que todo o homem foi criado para viver bem, para viver feliz. O homem foi feito para a felicidade, segundo o Aristóteles. Isso é uma espécie de daimonia ou deimonia, como alguns chamam, que é a ideia a partir da qual se acredita que a felicidade é o grande quê da vida humana. Agora, não é tão simples assim. Aristóteles dizia que o que vai dar a possibilidade do homem ser feliz é se ele tem competências e habilidades para desenvolver virtudes. E ele diz que virtude é diferente de vício. A virtude, ela aproxima o homem do sentimento de completude em todos os âmbitos. Dentro de uma sociedade, de uma comunidade, ou simplesmente ele com ele mesmo, eu em mim, você em si. A estrutura da felicidade, para Aristóteles, portanto, ela é toda construída e firmada a partir daquilo que se pode construir de virtude. Se eu alimento virtudes, eu consigo ser feliz, dizia o filósofo. E o contrassenso disso seria se eu nutro vícios, ou seja, maus hábitos, esses maus hábitos me distanciariam da possibilidade de felicidade. Pois bem, Josiane, você vai falar da Bíblia ou da filosofia? As duas coisas. Eu só quero dizer para você que a Bíblia, que está muito acima de todo e qualquer conhecimento filosófico, ela mesma é autossuficiente para dar muitas bases à filosofia. E eu diria, à luz do que Aristóteles disse, mas com toda a base que a Bíblia diz, que nós fomos feitos para viver bem e viver felizes. Nós fomos criados por Deus para a felicidade. Nós fomos criados por Deus para viver a plenitude da vida. Aliás, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. Então você foi feito para ser feliz. Ah, Josinha, e por que eu passo por tanto perrengue? Bom, isso é uma outra coisa que no outro momento a gente pode discutir. Mas em linhas gerais, eu quero afirmar aqui à luz da Bíblia que Deus nos fez para comermos o melhor dessa terra. Agora, se nós alimentamos virtudes, essa possibilidade ela é mais próxima de nós. Se nós alimentamos vícios e dependências, isso vai nos afastar dessa possibilidade. E de onde é que eu tiro isso? Esse texto que acabamos de ler, como disse, é um texto definitivamente escrito por alguém que viveu as duas fases da vida. Uma fase de incompletude, uma fase de, como eu diria, de imaturidade, de decisões erradas, de precipitação. Uma segunda fase mediana, que seria aquela fase de aprendizagem, e uma terceira fase, eu me atrevo a dizer,
uma fase de completude diante de Deus. É óbvio que eu estou me referindo ao autor, a Pedro. Esse texto, ele fala os dois momentos, digamos assim. Um primeiro momento do Simão, quem era Simão? Um pescador simples. E um segundo momento, o Pedro, que recebeu esse nome pelo próprio Cristo, por próprio Jesus, que disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Vejam, Pedro aqui em dois momentos. Um momento de um simples pescador, Simão, e um momento de Pedro que aprendeu aos pés do Senhor Jesus sobre virtudes, para colocar dentro do contexto que queremos aplicar aqui. E ele começa escrevendo, fazendo uma autoassinatura, apresentando as credenciais. Ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Veja, ele está mostrando a autoridade dele. Ele poderia ter dito Pedro, simplesmente. Ou poderia ter dito o pescador Simão, mas ele diz, parafraseando aqui, o homem que um dia foi um simples pescador e que agora é completamente regenerado. Vocês se lembram daquele texto em que Jesus olha para Pedro e diz: Ah, Pedro, quando te converteres. Se fosse hoje, seria mais ou menos assim: rapaz, quando você se ajeitar, quando você tiver uma experiência com Deus, você vai viver muitas virtudes. E agora, esse Pedro que escreve é o Pedro que está cheio de virtudes para apresentar a igreja. A igreja, nesse momento, estava vivendo uma crise muito grande de identidade. Existiam muitos falsos mestres na igreja, muitos falsos pastores. A igreja estava, eu não gosto de dizer que a igreja estava sendo corrompida, porque a verdadeira igreja, ela nunca é corrompida, né? Ela nunca é corroída pelo engano. Mas a igreja, enquanto instituição, sim. A igreja, enquanto instituição, ela tem muitos que podem estar ali dentro e ainda assim trazendo muita corrupção, muita coisa errada. E esse era um momento em que Pedro estava escrevendo para os irmãos para chamá-los à atenção sobre o reino de Deus, sobre as habilidades de viver a prática da virtude cristã. E ele começa: eu disse, eu sou Simão Pedro, então alguém que passou por um processo, aos que conosco obtiveram fé. E é tão bonito porque esse obtiveram aqui, no original, é um verbo que está passivo. Significa não obtiveram, porque a gente tem uma ideia na língua portuguesa que obter é a mesma coisa que conquistar, que galgar, que pegar. Mas não é esse o sentido, não é esse o sentido do grego. Obtiveram aqui tem uma conotação passiva, significa obtiveram porque ganharam. Ouçam. Para a prática das virtudes cristãs, nós ganhamos fé. É Deus quem coloca fé no nosso coração. E veja que coisa linda, ele diz, para esses irmãos que obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador. Deus pôs em nosso coração a mesma fé que qualquer outro salvo. E para uma justiça, e essa palavra justiça não é a mesma palavra justiça do livro de Romanos, por exemplo, que Paulo usa para falar sobre a nossa justificação. Mas não é justiça no sentido de ius postulandi, né? A ideia de poder postular em juízo. Não é um sentido jurídico, mas é um sentido ético. Por conta da justiça de Deus, a ética de Deus, o ethos de Deus. Por causa do jeito de Deus. Porque Deus é tão ético, Deus é tão correto, tão bondoso, que por misericórdia Ele nos alcançou com fé. Veja, e Ele diz que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Graça e paz são dois grandes presentes que sucedem à vida de alguém que tem fé. Alguém que tem fé, ou seja, que obteve fé em Deus, que foi, eu vou dizer, galardoado com o dom da fé,
em Cristo Jesus, depois disso, o grande presente é viver a graça e a paz. A graça como favor imerecido. Nós não merecemos, ainda assim ganhamos. E o segundo, paz em Deus, apesar de todas as dificuldades. Lembra que eu falei há pouco mais de 5 minutos sobre daimonia, de que o homem foi feito para viver bem, a felicidade, e eu disse que você foi feita para ser feliz? É nesse sentido aqui. Ainda que todo o mundo esteja corrompido, quem tem foi agraciado por Deus com fé e, por conseguinte, vivendo por graça, também sente paz. Uma paz inexplicável, paz em meio à guerra. E ele continua dizendo, sejam multiplicadas no pleno conhecimento. Eu estou só na introdução, eu ainda não entrei exatamente naquilo que quero falar, mas tenham só um pouquinho de paciência comigo para eu introduzir isso que eu acho de suma importância para entender o restante do texto. Veja o que é que Pedro diz quando ele diz que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas e sejam multiplicadas no pleno conhecimento. A palavra conhecimento para o grego é gnosis. Mas aqui, Pedro não usou gnosis, ele usou epignosis, que tem uma ideia de conhecimento pleno, total. Ninguém tem epignosis nesse contexto. E ele diz que por causa da graça e da paz que advém de uma vida de fé, é possível viver o pleno conhecimento de Deus. Que coisa linda! Pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Eu vou concluir a minha introdução dizendo que o pleno conhecimento de Deus só é possível em Jesus. É por isso que é importante crer no Senhor Jesus. É por isso que é importante entregar-se ao Senhor Jesus. Porque não existe outro mediador entre Deus e os homens. É só Jesus. Eu sei. Nosso tempo é muito pequeno para explicar tanta coisa, mas isso é tão importante compreender, que há muitas pessoas que estão tropeçando nessa verdade. Só existe uma possibilidade de alguém ter o pleno conhecimento de Deus. É através de Jesus. Não há outro canal. E não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Ele diz, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. É Jesus que possibilita todo esse conhecimento. Agora vejam, agora eu entro no que eu realmente pensei em compartilhar com os irmãos. Depois de respeitada essa escrita do prefácio de Pedro, eu quero falar para vocês que, vivendo a fé, a graça e a paz, vivendo o conhecimento de Deus em Jesus Cristo, eu preciso tomar uma posição para alimentar cada vez mais, essa é a expressão, cada vez mais, o tamanho da prática das virtudes da vida cristã. Eu já expliquei de virtudes, não é? A virtude é a única maneira de alguém viver a plenitude da felicidade. Uma vida sem virtudes, em Aristóteles, por exemplo, é impossível. Em Platão, por conseguinte, igualmente. E a Bíblia, a meu ver, na leitura em Pedro, parece estar dizendo isso, mas de maneira muito mais profunda, claro. Está dizendo, você quer ter uma vida plena, de fé, de graça e paz, de conhecimento de Deus, conhecimento pleno de Deus, você precisa alimentar as virtudes de uma vida cristã. Vamos para o texto então? A primeira coisa diz assim, ó, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que foi que eu disse agora há pouco? Nós fomos feitos para a felicidade. Se eu for fazer uma aproximação e aplicar a vida cristã, você deve ter uma vida cristã próspera e plena,
Porque a palavra diz, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Meu Deus, como isso é profundo. Deus, ele possibilita, nos dando todos os instrumentos, todos os subsídios, todas as possibilidades para a vida e a piedade. É só a vida? Não. É a vida e a piedade. E piedade aqui, a gente já falou em outros momentos, que é uma vida de santidade diante de Deus, uma vida pia, uma vida de busca diante de Deus, que reflete aonde a gente convive, com a comunidade, com as pessoas, no trabalho, na escola. Ele nos dá todas as possibilidades para uma vida e para a piedade. Outra vez o Pedro vai usar a palavra epignosis do grego, que significa o pleno conhecimento. Olha, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Que coisa linda! Deus chamou você para o pleno conhecimento da sua própria glória, da glória dele. Imaginem, ele nos convida e nos possibilita a participar, a partilhar da glória dele, através do pleno conhecimento. Isso me lembra a importância do comprometimento que você e eu temos de manter uma vida de santidade. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa maneira de viver. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, sede exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Deus, ele nos dá, está escrito aqui, eu não estou inventando nada. Se você tem uma Bíblia aí, grife esse texto. Grife esse texto. Diz assim, ó. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. A prática das virtudes cristãs não é uma prática impossível, como o mundo quer dizer para nós, como o diabo quer dizer para nós, como a nossa carne quer dizer para nós, os três piores inimigos do homem, né? O mundo, o diabo e a sua própria carne. Esses três sempre militarão contra o nosso espírito, com uma falsa verdade, como uma mentira inteira de que não é possível ter plenitude, ser uma pessoa virtuosa. Ah, Josiane, você não me conhece. Eu tenho meus pecados. Claro, todos nós temos pecados. Mas deixa eu dizer para você que você tem à sua disposição um poder da parte de Deus que lhe conclama, lhe chama a ter uma prática de virtude cristã. A virtude de Deus. Você foi convidado a participar da glória de Deus e da virtude dele. Está aí. Própria glória e virtude. Aleluia. Que coisa linda. A prática das virtudes cristãs não é impossível. Essa prática que Deus tem para nós não é impossível. Eu sei, o mundo sempre vai dizer, é o papel dele, o mundo caído, o caos, esse cosmos que está entregue ao estado mal da alma. O diabo sempre vai dizer para você que você não pode, que você não tem, que você não sabe, que você não consegue. E até a sua própria carne, como disse o poeta, na tortura toda a carne se trai. Na tortura sua carne vai se trair. Mas deixa eu dizer para você, palavra de Deus para você hoje, profética, filha, filho, eu te chamei para viver a virtude da vida cristã. E isso é possível. Não é um sonho, não é um sistema filosófico, não é uma ideia iluminista,
não é uma força de autoajuda, não, é Bíblia. Está dizendo, nós fomos capacitados por Deus. Ele nos chamou para essa vida de prática e de fé. Veja o que Pedro escreve logo adiante. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. É muito lindo isso, porque todos nós vivemos de promessas. Desde pequenininhos. Desde a mais tenra idade. Tudo que nós temos é promessa. A expectativa que o ser humano cria em torno do seu amanhã é sempre baseada em promessa. Se não, vejamos, quando criança, o seu pai, a sua mãe, seu tio, seu colega, sempre lhe promete alguma coisa em resposta a algo. Nós crescemos com uma inconsciência coletiva que diz que para eu me dar bem, eu preciso estudar. E depois de estudar, ter um bom emprego, depois de ter um bom emprego, um bom salário, depois de ter um bom salário, empregar bem esse dinheiro. Eu preciso me relacionar com pessoas boas, influentes. Eu preciso viver num contexto em que as possibilidades sejam benéficas. E tudo que eu acabei de enumerar aqui é resultado de uma promessa. É que se você se comportar bem, você vai se dar bem. Só que essa promessa é uma promessa extremamente humana. Existe uma promessa aqui para nós que não é humana, é promessa de Deus. Veja, está escrito aqui por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. É Deus quem promete. E eu faço questão de falar nisso porque, às vezes, por conta de nos conhecermos, e nós nos conhecemos, nós sabemos dos nossos erros, nós sabemos das impossibilidades que apontam a nossa fraqueza e que dizem que nós não vamos viver a prática da virtude de uma vida cristã. Ocorre, queridos, que é a promessa de Deus que diz que Ele vai nos capacitar. É Ele que nos capacita. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Promessa de Deus, está escrito. Por meio delas, Ele nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Eita, que coisa! Desenvolver no seu dia a dia natureza divina. Sabe alguém que olha para o outro alguém e diz assim, rapaz, como você se parece com seu pai, como você se parece com sua mãe. É impressionante os traços que você tem no rosto. É impressionante seu jeito de falar, seu jeito de pensar, como você se parece. A natureza realmente é perfeita. A gente olha uma fruta de uma árvore e a gente fica impressionado como a natureza produz daquela maneira aquela fruta. Você já viu aqueles vídeos que as pessoas ficam filmando ali desde o início da plantinha até ela crescer? A gente fica assustado como a natureza faz, da maneira que ela garante a desenvoltura daquela flora, não é? É impressionante. Deixa eu dizer para você, a natureza de Deus é uma natureza que será vista em você, se você tomar posse dessa palavra. Aqui está dizendo que Ele nos convidou a partilhar da natureza dele. Significa, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, através das práticas das virtudes da vida cristã, nossa, eu vejo Deus em você. E talvez não digam com palavras, mas possam dizer, eu estou percebendo Deus nessa pessoa. Eu sinto necessidade de ficar com essa pessoa. A palavra escrita, aqui registrada pelo testemunho de vida de Pedro, diz que Deus ele nos convida a ser copartícipes da natureza de Deus. É impossível ao homem conseguir isso. É só por conta da graça,
de Deus, mas que está à nossa disposição. Verso 5. E agora eu quero fazer uma pequena pausa para uma explicação. Até agora eu falei do que Deus fez. Então a vida de prática da virtude cristã, as virtudes que estão à disposição da vida cristã, elas só são possíveis porque Deus fez algumas coisas. Em primeiro lugar, Deus nos deu fé. Ninguém tem fé. Bum, explodiu. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor, mas o Espírito Santo é que é o martelo que despedaça a penha. É Deus quem nos dá fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é algo que é de Deus. Está no passivo aqui. Deus ele dá, obtiveram fé. Depois Deus nos dá graça e paz. Depois Deus possibilita o pleno conhecimento, epignosis. Deus possibilita que tenhamos o pleno conhecimento. Deus ele nos conduz a ter uma vida baseada em suas promessas. Nos traz para a câmara dele, para o quarto dele. Deus nos chama para a sua cozinha, numa linguagem nossa, para a sua intimidade. Deus faz tudo isso para que você e eu possamos desenvolver prática de virtude, de fé cristã, da vida cristã, da fé cristã. Mas esse é um primeiro passo. Agora, a partir do verso 5, existem comprometimentos que são daqui para lá. Até agora, eu só falei de lá para cá. Vamos daqui para lá? Veja o que é que diz o verso 5. Por causa disso, veja a ligação, o jump linguístico. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé. Isso é muito lindo. Veja que eu só posso acrescentar a alguma coisa se essa alguma coisa já existir. Concordam comigo? Questão de lógica. Não é muito difícil fazer essa interpretação. E Pedro diz assim, olha, por causa de tudo que eu disse, por causa de tudo que Deus já fez no primeiro momento, para viver a prática da virtude cristã, de uma vida cristã, por causa de tudo que eu já disse, vocês se esforcem, vocês concentrem todos os seus esforços para acrescentarem à fé que ele já deu, que fé você já tem, acrescente à sua fé que vocês têm, olha, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. Acrescentem virtude à fé de vocês. Como é que eu acrescento virtude à fé? Outra vez eu vou fazer uso da filosofia aristotélica. Ele dizia que a virtude, ela só pode ser conquistada com prática. Significa, existe um exercício que se faz para obter virtude, diferente de vício. Você não precisa se esforçar para desenvolver um vício. Um mau hábito, ele ocorre brotando, simples. A virtude não. A virtude, ela é o resultado de um esforço. Por isso que o apóstolo Pedro está dizendo, concentrando todos os seus esforços. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que é que esse texto me diz? Que só fé, simplesmente, Deus fez a parte dele. Eu não vou repetir. Não quero ser repetitivo. Deus ele já fez a parte dele e nos deu fé. Mas só a fé, ela pode nos deixar inoperantes. E a gente vai ver no final do texto isso. Cegos. Só fé. Tiago disse que a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Esse texto está dizendo que a prática das virtudes da vida cristã exigem de nós um esforço para colocar na nossa fé virtudes. Isso é um exercício. E ele continua. As virtudes, olha, craseado, virtude, você acrescenta na sua fé virtude. E virtude só vem com prática, não é? Uma pessoa virtuosa é uma pessoa que tem que praticar, por suposto. Você tem fé que Deus lhe deu. Agora você coloca o ingrediente, virtude.
E o que é que tem que colocar na virtude? Está no texto, acompanhe comigo. A virtude, o conhecimento. Como é que eu tenho conhecimento das coisas? Eu só tenho conhecimento das coisas se eu estudar. Se eu me dispuser. Isso é um princípio básico. Eu só posso conhecer se eu experimentar. Não é assim? Como é que se gera conhecimento? Nós temos um sujeito que quer conhecer algo e um objeto para ser conhecido. Esse sujeito interage com esse objeto através de um método e gera-se o conhecimento. E na vida cristã, como é que isso acontece? Eu quero conhecer a Deus, como é que eu faço? Eu tenho que orar. Eu tenho que ler sua palavra. Onde é que eu aprendo sobre Deus? Na palavra. Na igreja. Sim, claro. Como não? Na casa do Senhor. Mas, mormente, oração e leitura da palavra, só ir à casa do Senhor não adianta muito. Você pode estar alimentando ali, talvez, só fé e virtude. Mas conhecimento de Deus tem que ser perto. Tem que ser uma coisa de perto, ouçam. Eu tenho amigos, e eu conheço esses amigos. E eu tenho conhecidos, e eu conheço parcialmente esses conhecidos. Mas conhecer mesmo, eu conheço minha esposa, que convive comigo todo dia. Que dorme sobre o mesmo teto, sob o mesmo teto que eu. É alguém que toma café, almoça e janta, e dorme comigo. A gente só conhece pessoas em profundidade, nesse sentido de epignose, se conviver com essa pessoa. Então você tem que acrescentar a sua fé, a fé que Deus já lhe deu, as virtudes, mas acrescentar as virtudes, conhecimento. Tem que conhecer, e conhecer é ter intimidade. Por isso que o salmista diz, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Nós somos o seu povo. É por isso que o salmista também disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu conheço Ele. É por isso que Jó, ele disse, eu sei que meu Redentor vive, mesmo tudo dando errado na vida dele. Eu sei, eu conheço. Esse conhecimento precisa ser nutrido. Veja que a prática da virtude cristã, essa prática, ela não ocorre só com fé. É fé, virtude, conhecimento e que mais? Domínio próprio. Não adianta conhecer e não ter domínio próprio. Você conhece alguém que tem fé, que tem virtude, que tem até conhecimento de Deus, mas é uma pessoa extremamente agressiva, arrogante, prepotente, jactanciosa? Conhece a palavra até, mas é uma pessoa que não se controla, fala mal das pessoas na primeira oportunidade que tem. É interessante porque a prática da virtude cristã, a prática da virtude de uma vida cristã, não exige só fé, não exige só a virtude, não exige só o conhecimento, mas exige também o domínio próprio. Você tem que dominar seu jeitinho. E não adianta vir com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Aquela história de que pau que nasce torto nunca se endireita, isso é mentira do diabo. O carpinteiro santo consegue endireitar o pau torto. Se você tem uma vida toda torta e acha que esse seu jeito explosivo é seu, precisa se colocar diante de Deus e dizer, Deus tenha misericórdia, mude porque eu quero praticar virtudes da vida cristã. Eu quero mudar, Deus, me ajuda a mudar. E Ele muda, viu? Ele muda, porque a palavra de Deus diz assim, quem não tem conhecimento, peça a Deus que Ele dá e não lance em rosto. Peça a Deus, Deus muda você. E veja que coisa, não é só acrescentar domínio próprio, mas acrescentar também perseverança. Sabe por quê, irmãos? A perseverança é uma coisa que está em desuso no nosso tempo. Por qualquer coisa as pessoas desistem de seus projetos. E sabe qual é a solução para esse mundo perdido? Nesse item, não em qualquer outro, mas eu estou falando desse item e vou falar nele.
O mundo precisa de uma dose de Bíblia. Como diz o reverendo Souza, meu querido pastor reverendo Souza, precisa de vitamina BO. É Bíblia e oração. Porque é Bíblia e oração que transforma homens fracos em homens perseverantes, mulheres fracassadas em poço de perseverança. Às vezes, o marido é um fraco e a mulher é uma mulher tão santa, tão crente, tão perseverante, que o homem vai buscar nela força. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Por isso que a Bíblia diz que a mulher santifica o marido. Exatamente por isso. Perseverança. Peça a Deus que lhe dê perseverança. Existe o contrário? Existe. Claro, existe. Existem homens que perseveram e perseveram até demais. Perseveram até demais. E acaba, no bom sentido, alcançando outras pessoas. Contrário senso a isso, irmãos, é aquele texto que diz assim, tende cuidado. Olha, Paulo diz assim, ei, irmãos, tenham cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos escravize e contamine a muitos. Eita, isso é muito pesado, mas sabia que tem pessoas que foram agraciadas pela fé. Deus deu fé às pessoas. E essas pessoas foram acrescentando um a um desses ingredientes. Elas acrescentaram virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança. Aí porque estava perto de uma pessoa amargurada, perdeu a força da perseverança. Eu não sei como é que você vai entender o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Se você não tem condições de influenciar uma pessoa para ser perseverante, e você de alguma maneira é suscetível a perder a sua perseverança, se afaste dessa pessoa. Eu vou dizer de outro jeito a mesma coisa. Fuja de quem pode roubar de você energia espiritual. Perseverança. Se tem alguém que todo o tempo está lhe botando para baixo, e você não pode puxar essa pessoa para ser perseverante como você, saia de perto, ore de longe. Faça igual Abraão fez, orando por Ló de longe. Abraão não foi lá em Sodoma, não. Não foi lá, deixa eu lhe dar um conselho, saia daí porque o fogo vai descer. Não foi não. Cuide da sua perseverança. Se tem alguém que influencia você a ficar menos perseverante, se afaste dessa pessoa, para você não perder o poder de viver as virtudes da vida cristã. E depois da perseverança, vem a piedade. E a piedade é o amor fraternal. Que lindo isso, não é? O amor fraternal. Porque a Bíblia diz que o amor, ele cobre multidões de pecados. O amor, ele tem um poder sem igual de levar pessoas a viverem a dor de outras pessoas. Há muita gente, como acabei de dizer, que não tem perseverança. E se você amar essa pessoa e essa pessoa for chamada por Deus, você pode ser um instrumento para puxar essa pessoa. Se, entretanto, você percebe que é essa pessoa que lhe puxa para perder, vai o meu primeiro conselho. De longe, ore por essa pessoa. Mas desenvolva na sua perseverança amor. Porque se você não desenvolver amor fraterno, de nada adianta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz isso, não é? O amor, ele é o todo, ele é o epicentro da vida cristã. Se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que fica produzindo barulho apenas. A minha parla, a minha fala, não vai servir de nada. Então, na prática das virtudes cristãs, coloque amor fraternal. Mas não só amor fraternal. Eu estou acabando esse ponto para seguir.
Eu só estou seguindo o texto. Veja, ele diz assim, o amor. Ora, pois, como assim? Se antes ele falou a fraternidade, ou seja, o amor fraterno, e por que não o amor aqui? Por que o amor aqui? Porque o amor, de modo geral, ele alcança tudo, todas as pessoas. Não é só seu grupinho, não é o amor fraternal só do seu grupo. É o amor às pessoas perdidas. A prática da virtude cristã exige um comprometimento com levar às pessoas um poder que ultrapassa os limites da razão. O amor de Deus. Introduza na sua vida de prática cristã o amor. Finalmente, eu quero ir para o terceiro ponto, dizendo para você que não existe uma possibilidade de juntar todas essas coisas sem considerar essa próxima fala. Veja, ele diz, essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais. Ouça, é interessante porque virtude, em algumas circunstâncias, pode ser traduzida como dínamos, sentido de poder, poder dinâmico. E veja que esse texto que acabamos de ler, ele diz assim, a expressão cada vez mais, significa a prática da virtude cristã é dinâmica, é cada vez mais, entende? É cada vez mais. A gente só cresce para cima, cada vez mais, crescendo com todos esses ingredientes. Aí ele diz assim, farão com que vocês não sejam inativos e nem frutíferos. Eu vou dizer para vocês, agora, nesse terceiro ponto, que é uma maldição na vida de um crente ser inativo e infrutífero. Inativo e infrutífero. Inativo, uma pessoa que não age, uma pessoa com quem você não pode contar, uma pessoa com quem o reino de Deus não pode contar, uma pessoa com quem Deus não pode contar, uma pessoa que vive enclausurada em sentimentos que não deveria sentir e que, portanto, não se mexe, não age, é inativa. E exatamente por ser inativa, tem o segundo peso da maldição, que é o não frutífero. Não frutifica. Simplesmente não frutifica. Não tem fruto. Você quer garantir que você vai ser uma pessoa ativa e frutífera? Precisa nutrir esses itens que eu acabei, essa sopa nutritiva que eu acabei de enumerar à luz do texto de Pedro. Você precisa pegar essa fé que Deus lhe deu e colocar esses ingredientes aí. Virtude, conhecimento, perseverança, domínio próprio, fraternidade, amor. E fazer isso cada vez mais. Crescer. Para ser frutífero e para não ser inativo. Agora não acaba aí. Eu prometo que estou seguindo para o fim da nossa reflexão. Ele diz assim, outra vez, pela terceira vez ele vai usar a palavra epignosa. Ele diz assim, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pleno conhecimento. Eu quero dizer para você que Deus lhe chamou para ter o pleno conhecimento. Só com o pleno conhecimento de Deus é possível que você viva as virtudes da vida cristã. Para encerrar, ele diz assim, pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e esqueceu dos pecados. Que tipo de crente você quer ser? Quer ser um crente que tenha uma visão, como dizia Lion dos Thundercats, além das possibilidades, uma visão além do alcance? Quer? Você quer ter uma visão ampla? Precisa desenvolver essas virtudes da vida cristã.
e que estão à sua disposição. Estão à sua disposição. Prática das virtudes da vida cristã. O desejo do meu coração é que essa palavra encontre no seu coração uma terra fértil. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Eu quero orar com você e já desejo uma excelente semana na presença do Senhor. Que o Senhor abençoe vocês. E quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui transmitindo mais uma reflexão à luz da palavra do Senhor. Amém, queridos? Um abraço para todos os irmãos, Jairo, Martinha, Clarice, a missionária Laudijane que está passando por ali, outros que eu não comentei, Gil, minha querida Gil Almeida, Eleoni, glória a Deus, a igreja da restauração, glória a Deus, os irmãos da igreja da restauração, Bel, minha querida Bel, Edneia e tantos outros. Deus abençoe vocês, o Senhor os abençoe profundamente. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo agora e para todo sempre. Amém.